Mateus capítulo 1, vamos ler o verso de número 5. E Salmão gerou de Racabe a Boaz, em outra versão deve dizer Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Beleza, não é, irmãos? É tão lindo que nós vamos ler outra vez, mas é belo, é uma poesia, coisa linda, vamos ler, é lindo. E Salmão gerou de Racabe a Boaz, coisa da Bíblia, coisa macia, linda. E Boaz gerou de Rute a Obed, diga, e Boaz gerou de Rute, outra vez Rute, só mais uma, de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. É o caso de muita gente perguntar, mas essa beleza está na Bíblia? Isso está na Bíblia? Está. Coisa linda. Quero sentar-se no nome do Senhor Jesus. Choralamakassi andaralamarras. Oh, aleluia. Sabe, tem um. Não é fumaça, não, viu? É fogo. Fumaça não interessa, é fogo. Tem fogo aí por toda parte. Aleluia. Na década de 90, ainda houve alguns sequestros no Brasil, no princípio da década. E uma vez um repórter de uma importante rede de emissoras brasileiras foi a um presídio. E o propósito daquele repórter era entrevistar pelo menos os 10 dentre aqueles que estavam vivendo naquela penitenciária, cumprindo o julgamento decretado pela justiça brasileira. Entrevistaram um, entrevistaram outro, e coube um destaque especial a um jovem de 22 anos, filho de uma família mais ou menos ilustre de nosso país. E o repórter se afeiçoou àquele moço e começou a conversar, e conversou muito. E a pergunta-chave do repórter, aquele jovem, foi a seguinte: me diga uma coisa, jovem, por que você participou daquele sequestro, que terminou em crime e que resultou na sua vinda aqui para este presídio? Antes que você me responda por quê, deixa eu fazer 2 ou 3 perguntas. Você precisava do dinheiro que você conseguiu? Não, eu não precisava. Você estava tentando ajudar alguém com aquele dinheiro eventualmente obtido? Não. Então me diga, por que você participou daquilo? Se olha, eu não tenho mais futuro, não tenho mais esperança na vida, portanto, negar ou não negar não faz diferença, eu vou lhe falar a verdade. Sabe por que eu participei daquele sequestro e depois daquele homicídio? Porque eu queria ver o meu nome nos jornais. Eu tinha uma inveja tão grande quando eu lia um jornal e via o nome das pessoas. E eu passei muito tempo pensando, o que é que eu faço para conseguir meu nome no jornal? E nunca consegui uma melhor resposta. Um dia eu decidi, eu vou ter o meu nome no jornal, nem que seja através de um sequestro. Olha, foi todos os jornais do Rio, de São Paulo e praticamente do Brasil mencionaram meu nome. Me tornei famoso, me tornei conhecido. E o repórter fez então a pergunta chave final e disse: me diga, jovem, valeu a pena? Ele não respondeu a pergunta, ele baixou a cabeça, a entrevista terminou. Isso é uma sede que milhares e milhares de pessoas têm no mundo, de se tornarem famosas, de se tornarem conhecidas, de terem seus nomes aparecidos nas telas de cinema, nas redes de televisão, nas manchetes do jornal, nos noticiários, etc. Deus tem um outro método. Deus, ao decidir mandar escrever o seu grande livro, a Bíblia Sagrada, ele tomou uma decisão extremamente sábia, como todas as que toma, e disse: eu vou pôr alguns nomes no meu livro. Quais foram as pessoas que Deus escolheu para pôr o nome no seu livro? Nos livros deste mundo, ou as pessoas têm seus nomes dos jornais, da televisão, ou porque foram tremendamente más, ou porque são consideradas muitíssimo importantes. Quando Deus decidiu
providenciar que se escrevesse o Novo Testamento. Por um propósito muito específico, ele começou o Evangelho de Mateus com uma genealogia. Algumas pessoas estranham, mas o Novo Testamento tão lido começa com essa opção de nome, alguns até complicados, e afinal de contas eu não sei porquê, mas isto é outra história. No versículo de número 5 que nós lemos nesta noite, na genealogia de Jesus, na história do único homem realmente famoso, realmente importante, realmente grande, maravilhoso, na história de Jesus, na sua genealogia humana, porque divina não há o nome de uma mulher chamada Ruth. Deus designou para fazer parte da genealogia de seu filho uma mulher gentia. Seu nome era Ruth. Ela não era uma judia, ela não era filha de Abraão, ela não era do povo de Deus, ela não nasceu para fazer parte desta genealogia, mas as coisas aconteceram na sua vida. E aparece aqui o nome de Ruth no 5º versículo do Novo Testamento. Uma gentia que morava num país terrível, pecaminoso, perverso, abominável, idólatra, concupiscente, tudo que você pode imaginar, eram os moabitas. E eu me pergunto esta noite, aquilo que você também se perguntaria: Deus, que foi que te levou a pôr o nome de Ruth na genealogia de nosso querido Jesus? Essa mulher foi importante? Essa mulher era especial? Essa mulher te amava mais que as outras pessoas? Por que essa pessoa, essa Ruth, ficou tão famosa? Eu queria lhes falar esta noite sobre os 3 segredos de uma mulher chamada Ruth. O que é que faz com que Deus dê muita importância a você, a ponto de pôr o seu nome na história, a ponto de fazer com que as pessoas conheçam você, saibam alguma coisa de você? E embora nesta genealogia, e embora no Novo Testamento e na Bíblia toda não apareça o nome de muita gente eminente daquela época, aparece o nome de Ruth. Talvez a maioria absoluta das pessoas que estão aqui esta noite conhecem a história de Ruth, mas em homenagem ou em consideração a 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou meia dúzia que porventura apressadamente não leram ainda toda a Bíblia por razões as mais diversas, eu queria rapidinho recordar quem era essa fulana chamada Ruth. Na época em que os juízes estavam reinando em Israel, houve uma seca. E como resultado daquela seca, houve um período de fome. E a fome atacou em toda a Palestina, a fome chegou até a cidade de Belém. Foi uma tragédia, foi motivo de muita tristeza, porque a palavra Belém significa casa do pão, pois ali na casa do pão chegou a haver seca. E os irmãos sabem, nós sabemos que uma das primeiras providências que as pessoas tomam quando vivem em um lugar de seca é sair daquele lugar, é emigrar. E naturalmente muita gente emigrou de Belém, e cada um que pôde foi para outras terras. Ali em Belém morava um homem chamado Elimeleque. Este homem era casado com uma senhora chamada Noemi ou Noemi. E este casal tinha 2 filhos. E então, no tempo da crise, a coisa apertou muito. E eles disseram: não dá para ficar aqui, nós vamos morrer. Não tem trabalho, não tem comida, não tem expectativa, não tem welfare, não tem nenhuma maneira de ser ajudado por ninguém. Então nós vamos dar o fora, nós vamos emigrar. E o lugar que escolheram por qualquer conveniência foi Moabe, uma terra de gente idólatra. A história, o princípio da história de Moabe, a gente conta outro dia, 30 de fevereiro, assim, porque não é o caso de contar a história de Moabe. Deixa isso para lá. Eles foram para Moabe. E chegando ali começaram a viver e a coisa deu certo. Eles iam para passar só um mês, para passar um ano, para passar um pouco de tempo, mas foram ficando, porque não tinham notícias de que havia melhorado a situação lá em Belém. Mas um dia, quem morre? O Elimeleque. Lá ficou a Noemi viúva. Outro dia, quem morre? O filho do casal. Aí já só ficaram 2. No outro dia, quem morre? O outro filho do casal prontamente disse: agora acabou tudo. Perdi meu marido, perdi meu Deus. Será que eu aceitei vir para esta terra? O que é que eu vou fazer? Eu nem volto mais, pode ser pior, já estou um pouco acostumado aqui. E o tempo foi passando.
E aconteceu o seguinte, que a Bíblia fala a respeito do prosseguimento desta história de Noemi, e resulta que ela teve então a oportunidade de ter duas noras nascidas em Moabe, duas noras daquela terra estrangeira. Uma se chamava Orfa, a outra se chamava Ruth, e as coisas começaram a melhorar. Mas o que acontece é que um dia ela decidiu voltar, porque suas filhas viúvas, suas noras viúvas, já não havia mais como prosseguir a vida. Vamos tentar resumir esta história, porque o bonito é o que está mais para frente. E ela então chamou suas duas noras viúvas e disse: olha, eu quero fazer uma festinha de despedida, uma festinha só nossa, e eu vou embora de volta, porque eu estou acabando de saber que apareceu pão em Belém. Na minha terra, você sabe, eu sou judia, o meu Deus é outro, o meu povo é outro, e não há mais como nós convivermos aqui juntas, então eu quero me despedir. Vamos fazer aqui uma festinha, quero dar a Deus. E beijou a Orfa, beijou Noemi. Eu disse: eu sinto muito, minha sogra, ex-sogra, não sei se ela é sogra, porque não tem mais marido. Ela disse: mas tá bom, adeus, Deus ajude a senhora. Ruth, minha filha, quero te beijar e despedir. Disse: a minha senhora não beija não. A senhora pode beijar, mas despedir não. Não, minha filha, por quê? Não, eu vou com a senhora. Mas você não é mais nem minha parenta, não tem que. Não, acabou. Não, eu vou acompanhar a senhora. E então aí começa uma história muito linda. E diz a Escritura Sagrada, eu vou ler o que a Bíblia diz em Ruth 1,16. Não me instes para que te deixe. Mas minha filha, eu não sou nem mais tua sogra, você agora está viúva, não quero saber. Não me instes para que te deixes, eu não me afaste de ti. Quer saber uma coisa, minha sogra Noemi? Aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares à noite, eu vou pousar. E outra coisa, o teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. E tem outra coisa mais, só quem nos separará é a morte. E tem outra coisa mais, onde você morrer, eu quero morrer também. E quem morrer primeiro, guarda a sepultura, diga para guardar a sepultura, que a outra vai sepultar juntos. Minha filha, não faço, está feito. Foi isto que levou Deus a pôr o nome de Ruth na genealogia. E aqui há 3 segredos na história desta mulher, que eu quero repartir com você nesta noite. 3 coisas que Deus precisa ver em cada pessoa neste mundo para que as alianças de Deus continuem. Primeiro, Deus quer que as pessoas que o servem tenham uma direção certa. Segundo, Deus quer que as pessoas que lhe servem tomem decisões certas. Agora, depois que a pessoa tem uma direção certa e toma uma decisão certa, Deus quer que realize a sua decisão e ande naquela direção com uma terceira coisa: determinação. É a falta dessas coisas que está levando muita gente ao suicídio. É a falta desses elementos que está deixando muita gente feliz. Você não vai sair daqui esta noite antes de perguntar a Deus e ter a resposta: Deus, eu tenho uma direção certa. Deus, eu já tomei a decisão certa. Deus, eu já fiz a minha determinação. Quem fizer isto esta noite vai ficar no livro de Deus, no favor de Deus, na graça de Deus, na proteção de Deus, na ajuda de Deus, e será feliz para todo sempre. Quem pode glorificar o Senhor esta noite? Deixe-me dizer uma coisa. Quando Adão e Eva pecaram, as coisas foram tristes, foram lamentáveis. É uma história que todo mundo conhece, mas por necessidade os pregadores sempre têm que repetir. O que foi que Adão e Eva perderam quando eles pecaram? Perderam muitas coisas, mas eu queria mencionar 3 coisas que Adão e Eva perderam quando pecaram. Você sabe que Adão e Eva saíram do paraíso escoltados ali por 2 querubins, e não tinham o direito de olhar para trás, e foram andando. Então o que foi que Adão e Eva perderam? Por causa do pecado e por haverem sido expulsos do paraíso, eles perderam o senso de direção. Ouça-me, ninguém que está de costas para Deus tem direção certa. Ninguém que está de costas para Deus acerta no caminho. O caminho para ti, meu amigo, tem que passar por Deus, tem que depender de Deus. Se tu queres uma direção para a tua vida, vira-te esta noite,
fica de frente para Deus e diz: Deus, fala, mostra a minha direção, porque eu preciso de uma direção para a minha vida. Aleluia! Por toda a Bíblia, essa história de direção está presente. Toda a Bíblia. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra. Se Deus o nome da terra, eu não digo agora. O endereço da terra, eu também não digo. E o mapa, eu também não mostro. E como é que eu vou? Fica tranquilo, eu vou te mostrar. Quando Deus disse eu vou te mostrar, Deus queria dizer o seguinte: eu vou te dar a direção. Abraão foi um grande peregrino, mas Abraão tinha direção. Não importa se você é peregrino, mas tem que ter direção. Não importa se você é pobre, mas tem que ter direção. Não importa se você é rico, mas tem que ter direção. Você não pode estar aqui esta noite como um ato de aventura. Você tem que estar aqui por direção de Deus. Esse é o problema, esse vai vir, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos, Brasil, sabe o que é? Há uns que vêm e ficam, há outros que vêm e não ficam, há outros que vêm e ficam, depois vão de novo, mas nunca estão felizes. Muita gente está precisando de uma direção para a sua vida, e Deus trouxe você esta noite para você ouvir o que eu vou lhe dizer agora. Busque a Deus com urgência, porque falta uma direção de Deus para a sua vida. Por que os desviados são infelizes? Porque perderam a direção. Por que as pessoas inconversas não são realizadas? Porque perderam a direção. E por que os crentes são tão alegres? Porque os crentes fazem essa festa tão grande todo dia? É porque nós temos direção. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o caminho que nós devemos seguir. Poucas vezes na vida Davi se sentiu sem direção. Poucas vezes. Ele consultava Deus, ele falava com Deus, mas um dia as coisas começaram a ficar difíceis. Ele disse: Deus, e ele escreveu, vou escrever um salmo. Olha bem, Deus, por favor, me escuta. Ensina-me o teu caminho, para que eu saiba para onde devo ir. Esta deveria ser tua oração nesta noite. Ensina-me o teu caminho, para que eu saiba para onde eu devo ir. Eu quero que você saiba que Deus vai dar uma direção. Às vezes, pessoas casam-se no sábado e na segunda-feira já não adianta, a gente vai se divorciar. Como é que casa no sábado e já quer divorciar na segunda? É porque se casaram sem direção. Há pessoas que fazem o negócio, compram uma casa no mês de junho, no mês de agosto eu tinha que vender. Não serve, não era isso que eu queria. O que foi que aconteceu? Porque não buscaram a direção de Deus. Eu tenho o prazer de lhe dizer esta noite que Deus pode dirigir a nossa vida em qualquer área, em qualquer situação. Deus é teu Pai, Deus cuida de ti, Deus conhece as tuas necessidades. Aprende a pedir a direção de Deus. Aprende a buscar a direção de Deus. Nesta noite, quem se sentir sem direção, é só buscar Deus, porque Deus vai dar direção. Uma coisa que agradou muito a Deus em Ruth, é que Ruth foi sensível à direção de Deus para a sua vida. Saulo de Tarso fez o que fez. Era inimigo da igreja, inimigo do Senhor Jesus, mandou matar, açoitou, perseguiu muita gente, mas não era um homem feliz. Jesus se encontrou com ele no caminho de Damasco. A primeira necessidade que Saulo de Tarso sentiu na vida, quando se encontrou com Jesus, a primeira necessidade, você se lembra qual foi? Disse: é o seguinte, me diga uma coisa, o que é que eu faço? O que queres que eu faça? Sabe o que é isto? Qual é a tua direção para a minha vida? Você nunca mais precisa viver sem direção. Você nunca mais precisa viver desorientado. Que bom que você não olhou para a quantidade de neve que caiu em Buffalo. Você olhou para a quantidade de neve que caiu, foi aqui. Então você veio para esse culto, porque me disseram que uma igreja aí fechou num domingo, porque em Buffalo tinha caído uma porção de neve. Mas foi lá, não foi aqui. Agora, se você está aqui esta noite, Deus quer te dar uma nova direção. Olhe para o que Deus está dizendo para você esta noite. É tempo de buscar uma direção para a sua vida. É tempo de buscar uma direção para a sua vida. Este foi o problema que atormentou os discípulos de Jesus. Eles passaram o primeiro ano com Jesus e não estavam nem aí. Gostavam de milagres, gostavam de comer pão com fartura e ainda levar para casa a sobra, que era mais do que tinha antes, porque Jesus é aquele que o juro é mais do que o capital. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade é que eles gostavam daquilo, mas não estavam se preocupando com a direção.
Pois não é que em João 14 Deus disse: Senhor, nós não sabemos por onde nós vamos, muito menos o caminho. Imagine, na presença de Deus, seguindo a Jesus, e não tinham direção. Jesus então oficializou toda essa questão, dizendo: olha, de hoje em diante vocês vão ter direção. Mas como Jesus? Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Sabe qual é a direção que falta para a tua vida? Não é questão de norte e de sul. Pastor, me diga aqui, olha Deus por mim, vê se tem uma mensagem profética. Eu devo ir para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Pastor, eu não estou na igreja, mas eu quero que você olhe por mim. Você acha que eu devo ir para a Geórgia ou é melhor ir para o Canadá? Pastor, eu vou para a África do Sul porque diz que lá tem ouro. Ou eu só não quero ir para Cabul. Para onde você acha que eu devo ir? Você deve ir para Jesus. Você deve ir para Jesus. Você deve ir para Jesus. O que está faltando na tua vida não é dinheiro. O que está faltando na tua vida não é emprego. O que está faltando na tua vida é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Mas Ele está aqui esta noite e o Espírito Santo te traz para perto de Jesus esta noite. Quem glorifica o nome precioso do Senhor? Quando o homem pecou, ele perdeu primeiro a sua capacidade de direção. Segundo, se ele perdeu a capacidade de direção, ele perdeu também a capacidade de decisão. O grande problema, leia a Bíblia, não agora, mas leia depois Gênesis 3, 4, 5, e acabou-se a história de Adão. Depois que Adão e Eva pecaram, é uma tristeza isso, mas é verdade, está na Bíblia. Eles não tomaram nenhuma decisão. Você não vê Adão decidindo nada. Adão, e agora, Eva? E agora? É a minha pergunta, Dandão. E agora? Evinha, e agora? E agora, Adão? Eva, e agora? E agora, Adão? Adão, e agora? E agora, Eva? Sem Jesus, você não tem direção. Sem direção, você não tem decisão. Quem quiser tomar boas decisões nesta vida, primeiro busque a direção. Primeiro busque a Jesus. Fique perto de Jesus, porque Ele vai lhe ensinar a tomar decisões sábias. Porque Deus fala pela Bíblia, Deus fala pelos seus filhos, Deus fala pelos seus mensageiros, Deus fala pela natureza, Deus fala por sinais, Deus fala por sonhos, Deus fala de mil maneiras. O problema não é Deus falar, porque Ele nunca parou de falar. A questão é você ligar para ouvir a voz de Deus. Esta noite, quantos sabem que Deus continua a falar? Primeiro o homem perdeu a capacidade de direção, depois a capacidade de decisão e por último a capacidade de determinação. Você nunca vê Adão dizendo: olha, eu fico com meu pé, eu não saio daqui, eu não saio daqui. Daqui de onde? De lugar nenhum. Caim não tinha direção, Adão não tinha direção, os filhos do mal não têm direção, mas este povo, louvado seja o nome do Senhor, nós temos direção. E sabe de uma coisa? Nós sabemos até o fim da nossa jornada. Nós sabemos até o fim do nosso caminho. Nós temos uma direção que Deus nos tem dado. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a Bíblia fala em lâmpada para os meus pés, ela está falando do farol baixo, para você ver o que Deus quer para você hoje, amanhã, até terça ou quarta. Mas quando a Bíblia diz luz para o meu caminho, Deus toma direção para você para daqui a 10 anos. Deus sabe que nós sabemos direitinho onde é que nós vamos estar daqui a 1 milhão de anos. Que é isso, pastor? Que absurdo é esse? Daqui a 1 milhão de anos todos seremos fósseis. Nenhum de nós será fóssil daqui a 1 milhão de anos. Nós estaremos na presença do Senhor por toda a eternidade. Ouça, crente tem direção, crente tem futuro, crente tem destino, crente tem eternidade a seu favor. Aplauda Jeová nesta noite. Aleluia. Agora vamos voltar para Ruth. Nós tivemos uma visão assim panorâmica da necessidade de direção, da necessidade de decisão, da necessidade de determinação. Se você não quer nunca esquecer esta mensagem, então você se lembre como a festa que fizeram no Brasil, quando a Embratel anunciou para o Brasil todo: atenção brasileiras e brasileiros, a partir do mês próximo, agora todo mundo vai poder ligar do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, vai poder ligar de Itacoatiara no Amazonas para Ushuaia no Rio Grande do Sul. Mas como? DDD, descagem direta à distância. Você pode ligar de qualquer cidade para qualquer cidade. Ouça o DDD de Ruth: direção, decisão e determinação. Muito bem, agora eu queria que você visse o senso de direção que Deus deu para Ruth. Ruth morava na sua terra, Ruth morava no meio do seu povo. Noemi era estrangeira.
Noemi era de outro povo, Noemi servia a outro Deus, mas havia uma coisa que começou a encher o coração de Ruth. Quando Noemi falava para Ruth a respeito de Deus, o coração de Ruth começava a saltar de uma maneira especial. E Ruth pensava, sabe, o meu povo é bom, mas o povo dessa mulher é melhor. Os meus deuses são bons, mas não são grande coisa. O Deus dela é melhor. Então Deus foi formulando uma direção na vida de Ruth. E sabe qual foi a direção que Deus deu para Ruth? Ruth, tu deves ir a Belém. Qual é a tua direção? A direção que Deus deu para Ruth, que Deus pôs no coração de Ruth, foi essa: você deve ir com Noemi para Belém. Belém é a casa do pão. Não é uma coincidência, é uma coisa bonita que a Bíblia é um livro que está completamente em acordo com as grandes realidades do mundo espiritual. Onde nasceu Jesus? Pois não é que Jesus nasceu em Belém? Ruth não foi para Belém ver Jesus, mas é uma alegoria interessante que a direção que Deus deu para Ruth foi ir a Belém. E a direção que Deus te dá esta noite é esta: vai dar uma olhadinha em Belém, porque o teu Salvador nasceu ali. Vai dar uma olhadinha em Belém, porque os magos do Oriente estão adorando Jesus. Se tu não adoras a Jesus, dá uma voltinha em Belém e vai ver que os pastores estão adorando a Jesus. Esta noite, lembrar-nos de Belém significa lembrar-nos de que Jesus já passou por este mundo. Ó irmãos do coral, ó irmãos obreiros, ó povo de Deus desta noite, ó adolescentes, Jesus já esteve aqui na terra, Jesus já almoçou aqui, Jesus já jantou aqui, Jesus andou de barco aqui, Jesus dormiu aqui, Jesus chorou aqui. Ele veio ser homem para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. Essa é a nossa direção. Não largue Jesus, não deixe Jesus, não abandone Jesus, não negue Jesus, agarre-se a Jesus nesta noite. Esta é a única direção certa que o homem pode ter na vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir que você compartilhasse uma mensagem com seu vizinho. Diga para ele ou diga para ela: minha direção é Jesus. Fale isso, povo. Sabe que foi bonito? Agora diga para o outro lado, para alguém que está do outro lado: minha direção é Jesus. Eu quero falar com você que está à procura de religiões. Se a sua direção esta noite examinar religiões, você vai perder tempo. Não é uma direção. Política não é uma direção. Assuntos financeiros não são uma direção. Uma boa profissão não é uma direção. Direção é Jesus. Direção é Jesus. O caminho é Jesus. O futuro é Jesus, a esperança é Jesus, o refúgio é Jesus, o amigo é Jesus, o Salvador é Jesus, o Redentor é Jesus, o nosso médico é Jesus, o advogado é Jesus, o companheiro é Jesus, o nosso mestre é Jesus, quem consola é Jesus, quem anima é Jesus, quem batiza é Jesus, quem fortalece é Jesus, quem tira as lágrimas é Jesus, quem dá poder é Jesus, quem aviva é Jesus, quem fortalece é Jesus, quem fortifica é Jesus, quem levanta é Jesus, quem sustenta é Jesus, quem qualifica é Jesus, quem dá dons é Jesus, quem concede poder é Jesus, quem alegra é Jesus, quem leva para o céu é Jesus, quem te coroa é Jesus, o galardão vem de Jesus, porque o céu é de Jesus. Então glória a Jesus. Glória, 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 glória. Somente a Jesus. Glorifica, glorifica, glorifica. Você e eu temos direção. Aleluia. Jesus. Eu estava lendo Mateus 1, Jesus, e eu vi a tua genealogia, Jesus. Está lá o nome de Ruth, Jesus. O que Ruth está fazendo aí nessa genealogia? Poxa, eu esperando encontrar gente importante, tem negócio de Ruth. Sabe por que Ruth estaria, meu filho? Porque quem tem direção fica na história. Quem tem direção, Deus fica de olho. Se tu tens uma direção certa, Deus está de olho em ti. Para quê? Para te manter firme nesta direção.
se Deus quisesse que nós não tivéssemos direção, nós tínhamos nascido igual o pavão. Você já viu a direção do pavão? Para lá e para cá, para lá. Você já viu a direção do peru? É para lá e assim, rodando. Você já viu a direção destas? Você já viu a direção de caranguejo? Tanto vai para frente como para trás. Agora repare o seu pé. Você põe o seu pé no chão e veja, os seus dedos estão para frente. Nosso pé não é redondo, dizendo que a gente pode ir para todo lugar. Nosso pé é assim, afilado, é para frente. Crente anda, é para frente. Homem anda, é para frente. A igreja anda, é para frente. Deus esta noite te quer dar uma nova direção. O pessoal dizer: Ruth, você vai deixar nossa terra? Eu vou. Você vai deixar nosso idioma? Eu vou. Você vai deixar nosso Deus? Eu vou. Por que, Ruth? Você é ingrata. Quando você decidiu vir para Jesus, chamaram você de ingrato. Mas você é um ingrato. Você vai trocar Santa Maria da Batata Roxa? Você vai trocar? Faz isso. Você vai trocar? Que é isso? Você vai trocar São Severino do Inhame Amarelo? Você vai trocar? Você vai trocar a São Torquato da Carambola Azul? Você vai trocar? Eu vou. Olha, se a sua troca é por Jesus, troque, troque, troque. Porque o caminho é Jesus. Porque a direção é Jesus. Aleluia! Esta noite todo mundo vai andar numa única direção. E a nossa direção é, grite, a nossa direção é Jesus. Vamos fazer isso com o punho assim cerrado. Cerre o punho, abaixe. E quando você falar o nome dele, dê um murro no espaço. Você já sabe onde é que os demônios estão, né? Nas regiões, ok. A nossa direção é Jesus. Meu Jesus. Dá para falar de novo? Alô, adolescentes. Só nós aqui, adolescentes. Vamos lá, prontinho? Punho cerrado. A nossa direção é Jesus. Olha isso. São adolescentes ainda, mas já sabem o que querem. Já sabem para onde vão. Por isso estão cheios do Espírito Santo. Por isso estão agitados na presença de Deus. Alô, coral, qual é a tua direção? A direção do coral é Jesus. Vamos dizer a direção dos obreiros. Obreiros, a nossa direção é Jesus. Meu Jesus. De novo, a direção dos obreiros é Jesus. Aleluia. Igreja, não tem perigo não, pode acontecer o que aconteça. Essa igreja sabe aonde vai. Ela tem direção, o pastor tem direção. O pastor Uriel tem contado muitas vezes de como era 17 anos. O carro dele ele já contou. A roupa dele vocês já conhecem. Quer dizer, vocês se lembram. Conhecem não? Vocês se lembram da roupa dele. Vocês sabem de muitas coisas. Pastor, por que o senhor não abandonou isso, pastor? Porque eu tinha direção. Sabe por que muitas pessoas nunca chegam a lugar nenhum? Porque não sabem para onde vai. Agora, se você não tem nenhuma direção, não tem problema, não precisa ficar apavorado. Receba uma direção nesta noite. E a direção é ficar aos pés de Jesus. A Marta ficou enciumada. Jesus, não é possível. Olha a minha mão, Jesus, que está suja aqui de azeite de goia. Não aguento mais, olha só aqui, Jesus. E essa Maria não me ajuda. Aí Jesus, não, e a direção dela é essa. Ela está dirigida para estar perto de mim. Ela está dirigida para fazer uma coisa melhor. A tua direção é esta. Hoje nós tivemos a escola dominical aqui. Alguém disse, pastor, será que vem alguém? Se vem alguém, como nós dois estamos aqui conversando, o que é isso? Como será que vem alguém? E o povo começou a vir. Por que a gente não tem nada quando é vir para a escola dominical? Porque tem direção. Porque terça-feira aqui, independentemente do tempo, e nós estamos aqui nesta casa cheia, porque nós temos direção. Deixa eu lhe falar uma coisa bem de Deus ao seu coração. Não perca a sua direção. Não perca. E a Noemi, minha filha, fica aqui. Eu não fico, sogra. Fica, eu não fico. Por que você não fica? Eu tenho direção. Eu tenho direção. A gente não está na igreja porque as pessoas gostam de nós. Nós estamos na igreja porque Deus nos deu esta direção. É por isso que nós resistimos às provas. É por isso que as tribulações vêm e passam. Vêm e passam. Há muitos crentes, não muitos, e não são daqui, mas são de algum lugar. Pastor, meu pastor, como é que vai? Bem, mãe, e aí, como é que está? Eu estou passando uma grande tribulação. A situação mais difícil para os crentes são os crentes que estão passando tribulação. Irmão, crente não passa tribulação. A tribulação é que passa pelo crente.
Você não passa, a tribulação é que passa. E aí, mãe, a tribulação está passando. E você? Eu tenho direção, irmão. E a minha direção é romper todas as tribulações. Diga para quem está perto de você assim: olha, minha direção é vencer. Minha direção é vencer. Minha direção é o caminho do sucesso em Cristo. Primeiro, o nome de Ruth está na genealogia de Jesus, porque ela possuía uma direção. Eu não estou dizendo que você vai ficar famoso. Eu não estou prometendo isso para ninguém, porque não é a melhor coisa do mundo ser famoso. Eu estou dizendo que você vai ter sucesso. Fama é uma coisa, sucesso é outra coisa. Fama é o que as pessoas pensam de nós. Sucesso é aquilo que Deus dá para nós lá dentro. Você tem sucesso. Você tem vitória. Você nasceu para ter sucesso. Pastor, aí o diabo está contra mim. É por isso que o diabo está contra você. Quando alguém sentir que o diabo... colega, como é que vai? No dia que o diabo te chamar de colega, olha, acho melhor você se converter na hora, porque os colegas do diabo vão todos para o inferno. O diabo estará sempre contra você, porque o diabo não tem direção e você tem. Depois que o diabo foi posto de asa delta, lá de cima para baixo, perdeu a direção completa. Aí ataca, ele não sabe o que faz, fica nesse torvelinho. Você não. Minha direção é Jesus. Meu destino é o céu e meu futuro é a eternidade com Cristo. Mas a segunda razão porque o nome de Ruth está na genealogia de Jesus é porque não somente Ruth tinha direção. Há muitas pessoas que têm direção, mas não tomam decisão. Eu preciso conversar com você, eu não sei exatamente com quem, mas com você. Preciso conversar com você um minutinho. Talvez você tenha uma boa direção. Diz: pastor, Deus já me convenceu que eu devo ficar na igreja. E o que é que você decidiu? Não, ainda não decidi. Mas porventura você é um monte de roupa que vai para Londres. O que é isso, pastor? Um monte de roupa que vai... Uma trouxa. Será que você é um trouxa? Será que você é um trouxa? Você já sabe qual é a direção e não toma uma decisão? Toda pessoa que encontrar uma direção, por favor, tome uma decisão. A decisão é aceitar a direção. A decisão é entrar na direção. A decisão é alcançar o teu destino. Oh, adolescentes, esta noite tome uma decisão. A minha decisão é ficar com Jesus. Agora veja que coisa linda. A minha direção é Jesus. Agora a minha decisão é ficar com Jesus. Então você pode ter direção e não ter decisão. E aí, como é? Seja, o que você pensa na vida? Eu tenho uma direção tremenda. Você vai ser engenheiro. Oh, muito bem, eletrônico. E o que tem para ser engenheiro? Bom, a única coisa, nada, é só fazer um curso aí de 7 anos. Ah, muito bem. Você já começou? Não. E quando vai começar? Não sei. Há muitas pessoas que têm uma direção fantástica, mas nunca chegam lá, porque não tomam decisão. Se você sabe onde você vai chegar, então entre na estrada e comece a caminhar. Se você sabe aonde você quer ir, então entre no caminho e comece a cavalgar, porque Deus vai levar você ao centro da sua direção, se a sua direção é Jesus. Agora eu queria que você considerasse comigo algumas decisões que Ruth tomou. Não é preciso ser crente para tomar decisões bobas. Aliás, é bom que crente não tome decisões bobas. Quando você vê um crente tomando decisões, as decisões do crente geralmente são decisões muito importantes. No coração, Ruth estava convertida. No coração, Ruth já estava pertencendo a Deus. Então ela alcançou uma direção e agora ela vai tomar decisões. Examine comigo as decisões de Ruth. Elas foram fortes. Algumas delas são pesadas. Vamos ver. Por isso que o nome dela está na lista da genealogia. Primeiro, ela decidiu deixar sua terra. Você disse: pastor, isso não é grande coisa, porque eu também deixei a minha. Mas você está querendo voltar a qualquer hora, né? Ok, Ruth decidiu deixar a sua terra. Agora, número 2, escute bem a decisão de Ruth. Deixar a terra é uma coisa. Agora, Ruth não deixou simplesmente: adeus patrão, adeus padeiro, adeus açougueiro, adeus doutor, eu vou fazer uma viagem. Quando é que você volta? Eu volto aqui 1 ano. Ruth decidiu deixar Moabe para nunca mais voltar. Você vai aceitar a Jesus esta noite, não vai? Vai. Então tome a decisão: eu vou ser crente hoje para sempre. Eu vou deixar o mundo hoje para sempre. Eu quero convidar esta noite adolescentes e rapazes, senhoras e senhores, casais e solteiros, divorciados e recém-nascidos.
que já falam: eu quero convocar todos para uma decisão. Vamos tomar a decisão outra vez. Ao mundo nunca mais voltaremos. O lugar de onde nós viemos, estou falando espiritualmente, o lugar de onde nós viemos nunca mais nos verá. Esta foi a decisão de Moabe. E o Senhor está lá no céu olhando a decisão de Ruth. Essa Ruth, anjo, vem você. Não quero muitos anjos aqui não, basta 400 mil. Venham aqui, vocês fiquem aqui observando. Olha a Ruth lá. Ela é moabita. É mesmo, senhor, ela é moabita. Ela é acostumada à terra dela. É verdade. Ela vai para uma terra que ela não conhece, vai para um povo que ela nunca viu, só conhece daquele povo o ex-marido que morreu, a sogra que está viva, e nada mais. Mas ela vai. Sabe por quê? As melhores decisões são as decisões de fé. As melhores decisões são as decisões de coragem. As melhores decisões são as decisões que se toma na dependência de Deus. Toma uma decisão esta noite. O mundo de onde eu vim nunca me verá mais. Ela disse: Noemi, minha sogra, não adianta, eu não lhe largo mais. Eu tomei a minha decisão. Moabe, nunca mais. Moabe é o símbolo do mundo. Então todo mundo vai gritar comigo agora: mundo nunca mais. 1, 2, 3. Mundo. As vozes masculinas gritam mundo e as irmãs completam. Vamos lá, os homens. O contrário, as irmãs. Os adolescentes e jovens falam mundo, os adultos nunca mais. Adolescentes e jovens. Os obreiros falam mundo. E a igreja? A igreja fala mundo. E os obreiros? Todo mundo diga mundo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Tua decisão é eterna. Oh, adolescentes, ouça-me, vocês não podem se desviar, vocês não podem cair, vocês não podem olhar para trás, vocês não podem negar a Jesus, nem que seja com sofrimento, nem que seja com tribulação. É decisão para sempre, é decisão para sempre, é decisão para sempre, é decisão para sempre. Quem quer servir a Jesus para sempre, aplauda o nome dele agora. Antes que eu termine esta noite, eu quero ir ao terceiro ponto da história de Ruth. Deus, por que Ruth está na genealogia de Jesus? É muita honra. Ela merece. Por quê? Porque ela fez ela tomou uma direção certa. Segundo, porque ela tomou uma decisão certa. Terceiro, depois de ter a direção e tomar a decisão, ela foi determinada. Muita gente decidiu: pastor, o que o senhor acha, pastor? É bom eu fazer a faculdade? Oh, meu filho, é bom, faça. Vai abrir uma turma agora, faça. Mamãe, o pastor deu aval, eu vou, estou decidido, vou para a faculdade. Isso foi em janeiro. Em agosto, e aí a faculdade? Diz que vai ter uma nova turma em dezembro. Quando chegar em janeiro, e a faculdade? Não, diz que em 2004 é que vai ter uma turma de peso. Aí quando chega em 2000 tem a faculdade. Não, diz que já Jesus já está vindo, não tem mais faculdade. Talvez você tenha direção, talvez você tenha decisão, mas você não tem determinação. Determinação é fincar o pé no chão e dizer: o que eu decidi, eu faço. 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 O que eu decidi. Muitas pessoas se arrependem da decisão tomada e por isso não tem determinação. Moço, o almoço vai ser servido 12:15. O que é hoje? Hoje é frango ao molho pardo. Quê? Frango ao molho pardo. Qual é a alternativa? A alternativa é picanha a São Sebastião de Bel. Picanha a São Sebastião de Bel. Avisa lá o chefe lá, o maître, que eu não como. Não quero nem a picanha consagrada a São Sebastião de Bel, nem quero o frango meu pai. Por quê? Porque eu já decidi. Eu determinei do meu coração não me contaminar. Mas e agora você vai ficar magro? É melhor magro com Jesus do que pançudo sem ele. Mas é melhor gordo com Jesus do que esquelético sem ele. Tem que dar o troco. Aleluia. Daniel determinou no seu coração não se contaminar. Esta noite Deus está pegando vocês.
Adolescentes que pulam, oh glória. Adolescentes que saltam, oh glória. Adolescentes que cantam, oh glória. Adolescentes que pregam, oh glória. Adolescentes que vão ao chão no fervor do Espírito, se levantam em marcha. Deus está por vocês esta noite e dizer assim: por favor, determinem. A minha direção é certa, a minha decisão é certa, agora a minha determinação é esta: não vou mudar de direção e nem vou mudar de decisão. Oh aleluia. Os adolescentes desta noite que determinam servir a Jesus enquanto viver, fiquem de pé, por favor. Eu quero pedir que vocês estendam sua mão assim, por bondade, todos os adolescentes, em direção ao pastor Uriel. Vocês vão gritar. Vocês gostam de gritar mesmo? Grita, vamos lá, grita para escutar em alto. Pastor Uriel. Não, eu falei gritar, vocês estão só falando alto. Pastor Uriel, nós temos uma direção, nós tomamos uma decisão, e agora nós determinamos. Somente Jesus, unicamente Jesus, para sempre Jesus. Deus honre vocês, Deus ajude vocês, Deus honre vocês, Deus ajude vocês. Ah, aleluia! Tem mais alguém que quer tomar essa determinação esta noite? Tem mais alguém? Pastor, eu tenho 30 anos de crente. Pois é hora de determinar que vai ter mais 30. Meus irmãos, nesta noite Deus está dizendo: meu povo, conserva a tua direção. Deus está dizendo: meu povo, toma novas decisões. E Deus está dizendo: meu povo, seja determinado. O que é determinação? Decisão exige sabedoria. Agora, determinação exige coragem. Para você tomar uma decisão, tem que ter sabedoria. Sabe, eu acho que, o que você acha? Eu estou de olho naquela moça, rapaz. Olha, rapaz, eu acho melhor você ter sabedoria. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. E ela, é verdade, era um pouquinho, né? Mas quanto? Ela me disse que fez 47, né? Decisão não é questão de coragem, não. Decisão não é questão de coragem, não. Decisão é sabedoria. É sabedoria. Irmão, eu estou com sonho. Eu estou com um sonho aqui, irmão. Tá. Qual é o teu sonho? Eu tenho um sonho. Dia e noite Deus está falando comigo, irmão. É um sonho grande. Eu quero falar com o pastor Raimundo que eu quero ser solista. Bem, eu tenho coragem, irmão. Decisão não é questão de coragem, não. Decisão é questão de sabedoria. Agora, determinação é questão de coragem. Aí sim. Para decidir, precisa de sabedoria. Agora, para determinar é coragem. O Daniel disse: eu tenho coragem. Você tem? Eu tenho. Você tem? Então vamos lá. Não queremos bife, não queremos bife, não queremos churrasco, não queremos churrasco, só queremos alface, só queremos alface, só. Por quê? Estamos determinados, nós temos coragem, determinação. Agora ninguém tem coragem para determinar se não teve sabedoria para decidir. A Ruth disse: não me inste para que te deixe. Com todo o cuidado, com toda a sabedoria, eu decidi: eu vou contigo para Belém. Agora é questão de coragem. Estou determinado. Vivo contigo, ando contigo, almoço contigo, janto contigo, morro contigo. E por favor, me sepultem contigo também. Você está determinado esta noite? Você tem coragem para determinar esta noite que você será fiel a Deus enquanto você viver? Oh, levante a sua mão se você está determinado e glorifique o nome do Rei Jesus. Mas me ouça mais 2 ou 3 minutinhos, porque eu queria que você observasse a coragem de Ruth, para poder você entender que Deus não ia pôr à toa o nome dessa moça na genealogia de Jesus. Essa Ruth aí, Jesus, grande coisa. Essa Ruth, quem foi ela? Quem foi ela? Presta atenção. O que é determinação? É aquele ato corajoso que nós temos na nossa vida, aquela disposição que Deus nos dá de vencer todas as circunstâncias. Há pessoas que só são bons crentes se tudo estiver fácil. Eu já decidi ser crente desde que não tenha tribulação. Então está desviado já.
Eu já decidi cantar no coral, desde que não tem esse negócio de ensaio. Eu já decidi contribuir, desde que não seja 10%, é de 1 para baixo. Se você determinar esta noite alguma coisa, determinação é coragem. Coragem de quê? De vencer todas as circunstâncias. Primeiro, órfã, minha cunhada, te conheço há muitos anos, convivemos muitos anos, agora por favor eu vou te dar a mão, eu vou te deixar para sempre. É preciso coragem para deixar um amigo para sempre. Talvez tenha aqui alguma pessoa que nunca aceitou a Jesus, só porque não tem coragem de deixar essa amante. Se eu podia já ser crente, eu podia já ser até um negócio lá, aquele povo que senta lá em cima, mas eu não consigo deixar essa mulher. É verdade que ela não é minha, mas eu não consigo deixar. Para ser agradável a Deus, tem que ter coragem e determinar vencer todas as circunstâncias. Ruth disse: eu vou te deixar órfã, tu és minha cunhada, mas eu te deixo para sempre. Mais ainda, tem muita gente que nunca decidiu ser crente, e sabe que nós estamos certos, sabe que a Bíblia é Deus, mas sabe, esse pastor, esse é homem de Deus, e no outro, não fala mal dele para mim que eu te dou um soco. Isso é coisa meio de quem não é crente. Agora ele diz assim: eu já podia ser dessa igreja, eu só não sou, porque minha avó, antes de morrer, me disse: meu neto, eu confio que tu vais seguir essa religião enquanto eu morrer. Então você vai para o mesmo destino da sua avó, que não conheceu a Jesus. Olha, em matéria de fé, parente não influi. Teu compromisso com Deus não envolve parente, porque a Bíblia diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É muito bom amar os parentes, é muito bom respeitar os parentes, é muito bom ter um bom senso de dependência, tudo bem, mas na hora de decidir, a salvação é assunto teu e de Deus. A tua fé é um assunto teu. Esta noite rompe as cadeias e determina: eu vou deixar a minha religião e vou trocá-la por Jesus de Nazaré. Glorificado seja o nome precioso do Senhor. Eu queria que você visse Ruth. Ô Ruth, foi fácil você determinar? Olha, para falar a verdade, não. Sabe qual foi o que é que Ruth, a coragem que ela teve? Escute bem. Ruth determinou, irmã Jussara, acreditar em um Deus que ela não conhecia. Sabe que tem muita gente que frequenta esta igreja faz 2 anos, 3 anos. Mas para você estar aqui de novo, pensei que você já... Não, estou observando. Estou vendo se esse pastor é gente boa mesmo, esse pessoal que está ali daquele lado. Estou observando. Você vai morrer observando, vai ficar no inferno observando o tempo todo, e se tiver vista boa, vai ver os santos lá do outro lado. Observar não resolve. Ruth podia ter dito: olha, minha sogra, eu vou observar Belém, se for bom eu fico. Fé é aceitar o invisível, é crer no incrível, é abraçar o impossível e cair nas mãos de Deus. Aleluia! Esta noite o que você vai decidir por fé. Se há algum adolescente esta noite que diz: pastor Uriel, se Deus confirmar está no meu coração, eu quero abandonar todas as carreiras neste mundo, eu quero ser um pastor. Eu tenho um parente pastor, ele sofre muito, eu não tenho nada com isso, eu também quero ser pastor. Se a tua decisão é sincera e a tua determinação é fiel, Deus vai te levar lá. Sabe por quê? Determinação diante de Deus é isto: é vencer as circunstâncias. Levante sua mão comigo e peça a Deus que lhe dê graça para vencer os obstáculos, porque você está determinado. Me falaram de um irmão que queria muito vir para os Estados Unidos. Irmão, todo mundo diz lá que é bom, irmão. É verdade que o negócio que a gente fala não pode nem explicar aqui no Brasil, mas diz que é bom. Diz que tem umas verdinhas lá, diz que quando a gente põe 20 na mão, irmão, coisa. Tem lá um negócio dizendo: a gente come o tal de burger rei, diz que é coisa boa. E ele disse: eu vou lá ver o que é. Aí sabe o que ele fez? Ele pediu o visto, conseguiu, veio aqui, passou uma semana. Eu gostei. Eu vou lá no Brasil de novo avisar que eu gostei. Aí foi lá, quando veio a segunda não deixaram. Sabe por quê? Você veio experimentar.
Sabe o que aconteceu? Por causa dessa história de mandar espia, Israel, por causa de espia, passou 39 anos rondando no deserto. Tu não precisas examinar o que Deus te prometeu, porque Deus só promete o que é bom e só dá o que é melhor. Diga para quem está perto de você: Deus só promete o que é bom e só dá o que é melhor. Diga para quem está perto de você: Deus só promete o que é bom e só dá o que é melhor. Aceite o que Deus está lhe dando por fé. A Ruth disse: eu não conheço Belém, mas eu vou sem conhecer. O bonito é entrar no invisível pela fé. O bonito é crer naquilo que você não sabe. Que muitas pessoas aqui nesta igreja, algumas pessoas, Deus deu a graça de verem anjos, não é verdade? Já foram vistos aqui hoje vários. Tem vários que aqui veio. A minha ainda não deu. Agora, não, eu vou sair daqui porque eu não vejo anjo. Meu irmão, só de eu saber que o meu pastor vê. Estou aí, pastor. Veja e me conte. Veja e me conte. Me conte tudo. Porque eu creio. Se você só pode crer no que você vê, crer no que vê não é fé. Fé é crer naquilo que está escondido, e um dia Deus vai mostrar para você. Deus aumenta a tua fé, Deus aumente a tua fé, Deus aumente a tua fé, Deus aumente a tua fé. Receba mais fé esta noite. Todo mundo receba uma nova fé. Todo mundo seja tocado por Deus esta noite. Vamos estar em pé no nome de Jesus. Irmãos, tem fogo de Deus neste lugar. Deus está aumentando a tua fé. Tu vais ter uma direção nova, tu vais tomar uma decisão e tu vais determinar. Mas eu quero dizer uma coisa, agora que todos estamos de pé. Tudo isso é lindo, mas tem uma coisa a mais. Ruth, seu açougueiro lá de Moab: Dona Ruth, diz que a senhora vai embora? Vou. Para onde? Para Belém. Onde é que fica? Não sei. A senhora vai com quem? Com a minha sogra. Que sogra? Você não é viúva? Ué, mas daí, ela é minha sogra. O que foi que ela lhe ofereceu? Eu quero que você entenda bem isto. Muita gente não quer Jesus porque está querendo ofertas. Se o pastor me garantiu o salário, eu sou crente hoje. Salário para ser crente? Se o pastor me prometer que eu só sento na cadeira dessa verdade e fico nessa igreja, você está querendo fazer negócio? Sabe o que é fé? É acompanhar uma pessoa que não lhe oferece nada. Acompanhar uma pessoa que não lhe oferece nada. E a Noemi disse: Ruth, é melhor você não ir comigo. Não, sogra, eu vou. Olha, eu não te ofereço nada, mas eu vou. Olha, eu não garanto nem casa para morar, mas eu vou. Olha, me disseram que lá tem pão, mas eu não tenho fazenda, mas eu vou. Nós não estamos servindo a Deus em troca de nada. Estamos servindo a Deus porque Jesus morreu por nós. É um ato de fé. Não venha para a igreja. Não é o seguinte: se você me garantir, quem é que cuida da mocidade? Aquele ali, aquele lá. É o seguinte: se o senhor me garantir uma moça 100% para me casar, eu fico nessa igreja. Você vem para a igreja porque tem uma moça para casar. Aprende com Ruth. Quem te ofereceu esta mulher para tu ires? Ela não me ofereceu nada. E tu vais por quê? Porque tem uma coisa no meu coração que diz que hoje eu não vou ganhar nada, mas um dia Deus vai mandar escrever um livro, e esse livro vai se chamar Evangelho de Mateus. E eu sinto de Deus que meu nome vai estar ali. Venha para Jesus por uma razão, porque seu nome vai ficar no livro da vida. Venha para Jesus por uma razão especial, porque seu nome vai ficar no livro da vida. Seu nome vai ficar no livro da vida.